Pronto. Você grava? Então, vamos lá. Então, é de troca de informações, grupo de jovens, e o vai começar a apresentar para a gente. Só corrigir se eu falar errado, a gente vai falar de avaliação de... Não te ouvi muito bem, Jas. Sim, a gente vai falar sobre avaliação de impacto. Eu vou apresentar aqui um trabalho que eu desenvolvi nos últimos anos, aí que eu utilizo, né? Enfim, procuro avaliar o impacto de uma política educacional no Brasil. Não sei, posso começar já? Pode. Eu gostaria de compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui se eu... Sinta-se em Não tá casa, indo Diego. não, Diego. Eu vou arrumar Não, aqui. o host não está me deixando, ou seja, a Miriam... Pronto. Tenta aí, Diego. Tá bem. Tá aqui. Obrigado. Estão vendo minha tela, pessoal? Estão, né? Carregando. Vai começar. Foi. Foi. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Bom, pessoal, a nossa proposta aqui, então, é falar sobre avaliação de impacto, né? E durante as nossas conversas no grupo ali, a gente concordou em apresentar estudos de caso. Então, eu vou apresentar aqui um trabalho que eu fiz nos últimos anos, ele tá engavetado. Eu já tentei submeter ele para uma revista, não foi aceito. E ele tá engavetado aí, né? E eu cheguei a apresentar ele numa conferência, e eu estou utilizando aqui o material que eu preparei para essa conferência, tá? Então, os slides aqui estão em inglês, eu não tive tempo de traduzir ele, e eu peço desculpas, tá bom? Vou utilizar parcialmente o material que eu usei a outra vez, né? Eu peço desculpas pelos slides estarem assim. Antes de falar sobre avaliação sobre o meu estudo de caso aqui específico, né? A gente combinou de falar um pouquinho sobre o que é a avaliação de impacto, que eu tenho certeza que é do conhecimento de todos vocês, né? Que a avaliação de impacto, ela procura, grosseiramente falando, né, tentar identificar se as diferenças que a gente observa em uma determinada variável, as mudanças que a gente observa numa determinada variável, se elas são responsáveis pelas variações que a gente observa numa outra variável, né? A gente procura tentar identificar as relações causais aí. Então, por exemplo, no caso que eu vou apresentar aqui, trata de uma política implementada na educação primária no Brasil, né? No ensino fundamental, perdão, e eu vou tentar verificar se essa mudança nessa política, de certa maneira, interferiu numa outra variável de interesse sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho, né? Para a gente poder fazer esse tipo de avaliação, é necessário que a gente observe o cenário contrafactual da reforma, né? A gente pega o cenário que a gente observa, onde a reforma ela foi implementada, e, idealmente falando, a gente quer comparar com um outro cenário hipotético, idêntico ao primeiro, só que onde a reforma não foi implementada. Então, a diferença de efeitos que a gente observa entre um e outro cenário é o efeito dessa reforma, é o impacto dessa política que nós estamos avaliando, né? Na prática, a gente não consegue observar o cenário contrafactual. Então, o que a gente tem que fazer é nos utilizar de grupos de controle para fazer essa comparação, né? Eu acho que talvez a gente vai conversar sobre isso depois. A grande dificuldade da avaliação de impacto, pelo menos no meu entendimento, é identificar um grupo de controle ideal, é tentar achar um grupo de controle que permita com que o cenário que a gente observa possa ser comparado e a gente então identifique o efeito da política que nós estamos avaliando, né? O estudo de caso que eu vou apresentar aqui, ele trata então dessa reforma que houve no ensino fundamental brasileiro alguns anos atrás, eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela, e eu estou interessado na mudança, no efeito dessa reforma sobre a participação das mães brasileiras no mercado de trabalho, tá bom? Então, essa reforma, eu vou explicar daqui a pouquinho, ela estendeu, ela antecipou o início do ensino fundamental no Brasil das crianças de 7 para 6 anos,
E uma hipótese que eu estou testando aqui é que essa reforma, ela de alguma maneira possibilitou, ela permite que as mães brasileiras trabalhem mais. Então é sobre isso que eu vou falar aqui. Esse slide aqui está Diego, um... Oi, desculpa interromper. pois não. Talvez fosse o caso de você só fazer uma pequena apresentação sua, não? Porque acho que tem gente nova no grupo que a gente Ah, não... desculpa. Desculpa, Bom, pessoal. pelo Bom, meu menos eu tô nome... curiosa, porque eu também não tive oportunidade e não me lembro. Peço desculpas. Bom, meu nome é Diego, eu sou economista de formação e eu trabalho com avaliação há mais ou menos 4 anos. Eu comecei fazendo avaliação de impacto, porque eu sempre tive interesse na parte quantitativa, de econometria e tal. E eu acabei daí sendo levado para essa área de avaliação de forma geral, assim, né? Avaliação de políticas de maneira mais ampla, né? Mas o meu começo, o meu primeiro contato com avaliação foi através da avaliação de impacto, né? Então, por isso até que eu estou apresentando esse trabalho aqui. E eu falo com vocês de Brasília, eu sou do Rio Grande do Sul, mas moro aqui em Brasília também há mais ou menos 4 anos. E eu sou economista de formação. É isso? Legal, obrigada. Bom, bom, vamos lá. Então, aqui está um pouco formalizada, tá, a apresentação, mas a ideia por trás do trabalho que eu vou apresentar é bastante simples, né? As famílias, né? O papai e a mamãe na família, eles têm que dividir o tempo do seu dia em uma série de atividades, né? Basicamente, aí aquelas simplificações que economistas às vezes fazem, né? A gente costuma dizer que o nosso tempo ele é dividido entre trabalho e lazer, né? No caso das famílias que têm filhos, dos papais e das mamães, tem um terceiro componente aí, que é o trabalho, o lazer e o cuidado com as crianças. E esse tempo ele é limitado, não é? Todos nós temos no máximo 24 horas por dia. Então as famílias elas têm que fazer escolhas entre lazer, trabalho e o cuidado com as crianças, que é um terceiro componente que está presente aí. Então é bem provável, isso é uma hipótese que existe, que empiricamente há evidências disso também, de que o nascimento de uma criança ou a presença de uma criança no domicílio, ela de certa maneira atrapalha é uma palavra muito forte, né? Mas ela tira o tempo disponível que os pais têm para se dedicar ao trabalho ou se dedicar ao lazer. Esse efeito ele é particularmente importante para as mulheres, por razões, enfim, que não fazem parte aqui eu acho, do tema do nosso webinário, né? Mas é sabido que o peso, assim, vamos dizer, o efeito, o impacto que o nascimento de uma criança tem sobre as mamães, ela é maior do que sobre os papais. As mães, elas costumam ter que se dedicar mais tempo para o cuidado das crianças do que os pais, né? Então, o nascimento, a presença de uma criança no domicílio, ela tende a ter um efeito maior sobre a participação das mães no mercado de trabalho ou o tempo dedicado ao lazer do que sobre os pais. Então, tem toda uma agenda aí de desenvolvimento, né, de política pública, que fala da importância que políticas voltadas às crianças têm para que as mamães possam ter uma inserção maior no mercado de trabalho. Se a mamãe se ela tem um lugar, uma creche perto de casa onde ela possa deixar seu filho, se a mamãe tem um acesso a uma babá, se a mamãe tem a presença da vovó dentro do domicílio com quem ela possa deixar a criança pelo menos durante algumas horas. Enfim, todas essas políticas aqui que às vezes a gente chama de child care, né, o cuidado com as crianças, todas essas políticas elas têm um efeito sobre a participação dos pais no mercado de trabalho, particularmente das mães. As mães elas costumam ser mais sensíveis a esse tipo de política, né? Então, nesse slide aqui que eu falo sobre motivação e o contexto, né, mais ou menos para explicar isso, que é uma ideia relativamente simples. Se as famílias têm acesso a um tipo de, entre aspas, elas podem de alguma maneira terceirizar o cuidado com seus filhos, elas podem, as mães particularmente, têm a possibilidade de trabalhar mais, de dedicar mais tempo ao mercado de trabalho, né? No Brasil, essa reforma sobre a qual eu vou falar aqui, que antecipou o ingresso das crianças no ensino fundamental,
A hipótese desse trabalho que eu estou apresentando é essa. Ó. Se antes as mães poderiam colocar seus filhos na escola a partir dos 7 anos, e agora elas podem a partir dos 6, pode ser, essa é uma hipótese a ser testada, que essas mães que têm acesso a essa política, que elas podem antecipar o ingresso dos seus filhos na escola, elas podem potencialmente trabalhar mais. O que eu estou querendo verificar é isso. Ó. Será que antecipar o ingresso da criança no ensino fundamental gera um efeito positivo sobre a participação das mães brasileiras no mercado de trabalho? Essa é a questão que eu vou tentar, que eu abordei aqui nesse meu trabalho, né? Esse gráfico aqui é parte da motivação, né? A gente tem aqui essa linha mais clara, que é a participação das crianças, não é, na escola, o percentual de crianças em idade escolar que estão na escola, e a gente vê que ao longo de 92 até 2006, que é quando a política que eu estou analisando aqui começa, eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, a gente tem um aumento aqui na participação, na presença das crianças em idade escolar na escola, que é um fato bem conhecido, né? Virtualmente 100%. A grande maioria das crianças brasileiras em idade escolar estão na escola, né? E aqui aqui a participação das mulheres no mercado de trabalho no Brasil. Essa tendência não é tão clara aqui, mas a gente também vê um aumento, né? Então, ao mesmo tempo que houve um aumento da presença das crianças na escola no Brasil, a gente observa um aumento da participação das mulheres brasileiras no mercado de trabalho. A minha questão aqui é se há alguma relação causal entre essas duas coisas aqui, que pode não haver, né? A ideia da avaliação de impacto é tentar exatamente identificar essa relação aqui. Eu quero testar. Será que a participação maior das crianças, se a presença maior das crianças na escola tem alguma relação causal com o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro? Aqui eu vou falar um pouquinho, então, sobre a reforma que eu tô avaliando, né? Eu estou chamando ela aqui de o formato o novo formato da educação primária no Brasil, que eu já expliquei aqui rapidamente. As crianças, elas passaram a ingressar no ensino fundamental aos 6 anos, ao invés de aos 7, ou seja, foi antecipado em 1 ano o ingresso das crianças no ensino fundamental. E, de novo, a hipótese que eu estou testando é a possibilidade de que isso tenha contribuído para que as mamães dessas crianças possam trabalhar mais, né? Um pouquinho da história desse projeto. Ele começou com um piloto ainda em 1995, lá em Porto Alegre, e num nível estadual, essa reforma começou a ser implementada em 2004. Eu parei um pouco de acompanhar a literatura depois que eu trabalhei com essa pesquisa, mas parece que agora houve antecipação também de 6 para 5 anos, né? Que pode ser também uma continuação dessa pesquisa que eu tenho feito, né? Então, em nível estadual, começou em 2004. As escolas privadas, elas sempre foram independentes, elas poderiam escolher em que momento as crianças poderiam ingressar no ensino fundamental. Só que em 2006 houve uma legislação federal, uma regulação, né, federal, que aí sim obrigou todos os estados brasileiros a implementarem esse novo sistema. Ou seja, a partir de 2006, em todos os estados brasileiros, as crianças deveriam passar a ingressar no ensino fundamental com 6 anos de idade. Essa reforma ela deveria ser implementada num período de 4 anos, a partir de 2006, ou seja, teoricamente, até 2010, todos os estados brasileiros deveriam ter o ensino fundamental começando para crianças com 6 anos de idade. E aqui nós temos a linha do tempo dessa reforma, né? Aqui em 2006 é quando houve a regulação federal, quando passou a ser obrigatório os estados adotarem essa nova política, mas alguns estados, como vocês podem ver aqui, já vinham implementando isso antes, né? Desde 2004, conforme está dito aqui, a reforma já vinha sendo implementada em nível estadual em alguns desses estados. A partir de 2006, há a regulação do governo federal, que obriga, e aí há uma aceleração da implementação da reforma, não é? Em 2009, aqui, que é o último ano em que os estados deveriam implementar esse novo sistema, a grande maioria dos estados aqui já tinha implementado, mas vocês observam que ainda há poucos estados aqui que mesmo em 2009 não tinham implementado essa reforma do novo ensino fundamental. Quando eu olhei esse problema, quando eu olhei a forma como a reforma foi implementada,
eu pensei que, pô, isso é muito simples de analisar, né? Eu tenho aqui a linha do tempo, os estados foram implementando a reforma ao longo dos anos. Eu poderia pegar os estados, ou todos eles, ou um grupo de estados onde a reforma já foi implementada e comparar esses estados com os outros em que a reforma ainda não havia sido implementada. Eu achei, nesse momento, que eu teria uma espécie de experimento natural. Eu tenho regiões do país onde há reforma, eu tenho regiões do país onde ainda não há reforma. Eu pego as mamães cujos filhos têm 6 anos dos estados onde a reforma foi implementada, eu comparo com as mamães dos estados onde a reforma ainda não havia sido implementada, eu faço uma comparação e eu consigo, então, verificar qual é o efeito da reforma sobre a participação das mães no mercado de trabalho. Eu achei que o problema era bem simples, que era fácil de resolver. Diego? Pois não? Oi, é Lígia que está falando. Eu poderia fazer só uma pergunta, porque eu não sei se você já esclareceu, mas eu fiquei com essa dúvida. O problema que você partiu para esse estudo, qual foi? A história, onde eu cheguei aqui? Não, o problema, assim, qual foi o problema que você identificou para poder levantar esses estudos e a hipótese? Seria só a empregabilidade da mulher ou tinha alguma outra questão? Bom, eu comecei, o início dessa minha pesquisa foi a informalidade do mercado de trabalho brasileiro. É uma consequência da minha pesquisa de mestrado. Na continuidade da discussão sobre a informalidade, eu constatei que as mulheres têm uma participação no mercado informal maior do que os homens. E aí eu comecei a me interessar pelos motivos disso. Por que que as mulheres têm mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho formal? Ah, tá. Uma parte da literatura me levou a essa discussão sobre a estrutura familiar. As mulheres têm uma participação no mercado informal maior porque obrigações familiares, questões com os filhos, coisas desse tipo, costumam ter sobre elas um peso maior. Então foi dessa forma que eu cheguei a essa pesquisa. E aí eu comecei a me interessar por políticas voltadas às crianças, não é? Como que ajudar as mamães com cuidado com as crianças permitem que essas mamães trabalhem mais. Então a história é mais ou menos essa. E aí eu peguei essa reforma do ensino fundamental como um estudo de caso mesmo. Assim, vamos ver se isso tem um efeito semelhante a que creches têm, que acesso a babás e coisas do tipo. Tá. Não, só para esclarecer, porque como essa temática tem várias possibilidades de políticas públicas, por isso que eu estou perguntando para saber qual foi o caminho que você estava seguindo. Tá bom. Não, a história é mais ou menos essa. Não sei se eu consegui bem responder a tua pergunta, Lígia, mas não, o contexto é mais ou menos esse. Tranquilo. Obrigadão. Tá bom? Tá, obrigada. Muito bem. Então, eu achei que eu tinha em mãos aí um experimento natural, né? Para testar essa hipótese, eu coletei os dados peguei os dados da PNAD, né? Aqui eu faço algumas explicações sobre a PNAD, mas tenho certeza que todo mundo conhece, né? Essa base de dados, que é importante e muito rica. A reforma a nível federal passou a ser obrigatória, né, pelo governo federal em 2006, conforme eu disse antes. A partir de 2007, então, existe na PNAD uma pergunta específica sobre essa reforma. Existe lá uma pergunta objetiva perguntando se a criança ela está no ensino fundamental de 8 anos de duração ou de 9, né? E a partir de 2007 é quando a reforma ela passa a ser obrigatória também a nível estadual, tendo que ser implementada em todos os estados, né? Então, eu peguei informações da PNAD a partir de 2007, que é quando a reforma passou a ser obrigatória por determinação do governo federal, e a partir de quando há também uma pergunta específica sobre essa reforma, né? Eu coletei aí os dados de 2007, 2008 e 2009, que é o período em que a reforma está sendo implementada pelo país, obrigatoriamente, a partir da determinação do governo federal, e eu selecionei somente mamães cuja criança mais nova do domicílio tinha 6 anos de idade no ano da entrevista. Porque eu assumo que essas são as mamães que serão afetadas pela reforma. Existem as mamães cujo o filho mais novo do domicílio tem 6 anos e ela está num estado onde a reforma foi implementada. Então, ela é parte do tratamento. E eu tenho mamães que têm o filho mais novo de 6 anos de idade, que está num estado onde a reforma ainda não foi implementada,
e ela seria o grupo de controle. Era essa a minha ideia. E com isso, então, eu montei uma amostra aí de 8.284 mamães brasileiras de todas as regiões do país. Bom? Então, tendo essa ideia, pensando em fazer um experimento natural, no entanto, eu tive, assim, e aqui então está a distribuição dessa amostra de 8.284 mamães ao longo do tempo, em estados onde a reforma foi implementada e em estados onde a reforma não foi implementada. Onde a reforma foi implementada, há um aumento ao longo do tempo, onde a reforma foi implementada, e mamães que estão em estados onde a reforma não havia sido implementada ainda, há uma diminuição, e isso é esperado, porque a reforma está sendo implementada ao longo do tempo aqui, né? Então Diego, esperado. Sim. Uma pergunta, qual é a variável que o gráfico está mostrando? Isso aqui é o percentual de mamães em estado onde a reforma foi implementada e onde ela não foi. Ah, tá. É a presença física. Ok. Tá bom? No entanto, pessoal, quando eu fui observar os microdados e observar na prática em que tipo de escola as crianças estavam, se era uma escola no novo sistema, no novo ensino fundamental ou ainda no antigo, quando eu fui observar os dados no nível micro, eu encontrei isso aqui, ó. Aqui mostra a distribuição das crianças em estados onde a reforma tinha sido implementada. Crianças que não estão na escola, de 6 anos de idade, todas elas. Crianças que estão ainda na escola no nível antigo, apesar de terem 6 anos de idade, e crianças de 6 anos de idade que estão no novo ensino fundamental. Isso em estados onde a política tinha sido implementada. E eu tenho um cenário parecido, embora não idêntico, também em estados onde a reforma não havia sido implementada. Eu tenho crianças que não estão na escola, de 6 anos de idade, crianças que estão ainda no sistema antigo, apesar de terem 6 anos de idade, e crianças que estão no novo ensino fundamental, com 6 anos de idade, apesar de estarem em estados onde a reforma não havia sido implementada. O que a gente está... Isso aqui, na verdade, é consequência de algo que nós sabemos, mas que demorou para cair a ficha de como que isso interferiria no meu trabalho, né? Que é o seguinte: as crianças no Brasil, elas entram na escola mais ou menos em qualquer idade. Não existe um enforcement. O enforcement é fraco. A política pública ela não é decisiva, determinante para decidir o momento exato que as crianças entram na escola. Existem crianças de 6 anos de idade, 7, que não estão na escola, apesar da legislação dizer que elas deveriam estar. Existem crianças que entram atrasadas na escola, apesar da legislação dizer que elas devem entrar com 6 ou 7 anos. Existe atraso no ingresso, às vezes existe antecipação do ingresso. Existem crianças que estão ainda em estados onde a reforma não foi implementada, mas que por um motivo que nós não conseguimos observar nos dados, algumas famílias conseguem colocar os seus filhos quando eles têm 6 anos na escola. Então, a política ela não é absolutamente determinante do momento em que a criança ingressa na escola. Existe, apesar, conforme eu mostrei naquele meu primeiro gráfico, as crianças em idade escolar estarem na escola, um problema que nós temos no Brasil é que elas estão erroneamente distribuídas pelas séries. Existem crianças que reprovam muito tempo e, portanto, elas se atrasam. Existem famílias que tentam antecipar o ingresso da criança na escola, independentemente da política existir ou não naquele estado. Então, a maneira como as crianças estão distribuídas pelas séries, e aqui especificamente na primeira série do ensino fundamental, quando elas têm 6 anos, isso bagunça o meu experimento natural. Eu não tenho mais um grupo de controle bonitinho como eu achei que teria, quando eu olhei esse gráfico, que é a maneira como a reforma foi implementada. Então, eu não consigo mais simplesmente comparar um estado, mamães de um estado onde a reforma foi implementada, com mamães do outro estado onde a reforma não foi. Porque eu não posso garantir que a probabilidade das crianças de 6 anos estarem na escola no primeiro ano do ensino fundamental em estados onde a reforma não foi implementada, que essa probabilidade é 0.
que para eu ter um grupo de controle perfeito, essa probabilidade deveria ser 0, e não é. Porque há uma série de outros fatores, alguns que eu consigo observar e outros não, que interferem na maneira como, na hora certa em que a criança vai entrar na escola. Por exemplo, a família, ela pode ter preferência por antecipar o ingresso do seu filho na escola, e ela procura então uma escola privada. Ou ela pode ter preferência por colocar a criança na escola mais cedo, a criança completa 6 anos só no fim do ano, mas ela quer antecipar para aquele ano, ela conversa com a diretora da escola e consegue. Ou então ela não quer colocar a criança tão cedo na escola, ela quer adiar isso o máximo possível, porque a criança está envolvida com outras atividades, porque ela tem que ajudar em trabalhos domésticos, ou seja lá o quê, e ela adia o ingresso da criança na escola. Então, apesar da regulação, a lei, essa determinação da reforma, não é determinante do momento em que a criança vai entrar na escola. E esse é o ponto principal do meu trabalho, porque isso bagunça o meu experimento. Eu não tenho um grupo de controle agora bem definido. E é com isso que eu vou ter que eu tive que lidar a partir de então, a partir dessa minha constatação. Tá bom? Então, o grupo de controle agora ele fica perturbado, ele está zoado. Ele não é mais o grupo de controle ideal, não é uma coisa tão simples como eu achei que seria inicialmente. E aqui, mais ou menos, eu explico o que está acontecendo, né? O grande problema aqui é que a reforma ela é implementada sob compliance imperfeita, não é? Ou seja, o enforcement da reforma não é perfeito. O governo não consegue impor, através da reforma, o momento em que as crianças vão ingressar na escola. Isso aí está documentado. Existe um relatório do Ministério da Educação de 2009, que é uma das referências do meu trabalho, em que o governo, esse relatório, trata exatamente disso. Fala, a reforma ela está sendo implementada, mas as coisas não estão acontecendo exatamente. Não é porque está no papel que as coisas na prática ocorrem. É o que eu observei nos dados da PNAD, né? Então, isso é algo que está relatado nos próprios documentos do Ministério. O momento exato do ingresso da criança na escola depende de uma série de fatores, dentre os quais as preferências das famílias e das mães. Certo? Elas têm muita influência nessa decisão, na decisão de colocar o seu filho na escola ou não. Depende também da disponibilidade de escolas. Não é porque um determinado estado implementou a reforma que todas as escolas, como num passe de mágica, passam a ter um ensino fundamental de 6 anos. A partir dos 6 anos, isso demora um tempo. Algumas escolas conseguem fazer isso antes, outras depois. Pode ser que haja aí um problema de matching entre a criança, a família e a escola. No projeto Todos pela Educação, um dos objetivos em 2010 era fazer com que todas as crianças até os 8 anos de idade fossem alfabetizadas, o que reforça esse problema do momento exato em que as crianças devem estar na escola. E esse é um tipo de problema muito comum em países em desenvolvimento, né? A capacidade que o governo, que o Estado tem de fazer com que as reformas sejam, que haja o enforcement, né? Nessa questão de educação, particularmente, tem esse trabalho do Berlinski, do Galiani, que é uma das principais referências da minha pesquisa, e que ele observa um efeito muito parecido na Argentina, uma reforma semelhante. Não é exatamente a mesma, porque eles tratam de creches lá, mas o efeito na prática é o mesmo. Tudo bem, pessoal? Diego, posso fazer um pequeno comentário? Por favor. Eu acho que tem um aspecto também que difere em alguns países de desenvolvimento, que é o nível de centralização. No Brasil, as políticas educacionais são oferecidas pelos estados e municípios. E quando tem uma reforma, que a gente está, por exemplo, no caso desse, que é a expansão do ensino fundamental, o município, que é principalmente quem mais oferta os anos iniciais, para ele ter a obrigação de oferecer, ele precisa ter espaço na sala, né? Então, muitas vezes, o que aconteceu em alguns estados e municípios foram acordos com o governo federal de que, olha, a gente não vai implementar nesse ano, a gente vai implementar no próximo, que a gente não tem espaço de aula suficiente. Isso eu acho que é um ponto. E tem um outro ponto que eu acho que também influencia, que é a própria liderança política. Se a liderança política que está mais comprometida com a educação, ela tende a fazer essa reforma mais rapidamente, como, por exemplo, no Ceará. Logo em 2006 eles fizeram isso, porque a base dessa motivação do governo federal de expandir o ensino fundamental para 9 anos veio também de uma experiência no município de Sobral, no Ceará,
que inclusive o MEC fez depois um estudo de caso sobre isso, porque eles resolveram ampliar o ensino fundamental para 9 anos por conta de uma questão de equidade. As crianças de escolas públicas não têm condições de acudir até o ano de alfabetização, que era oferecida mais pelas escolas particulares, e aí você aumenta para garantir que ela tenha esse preparo. Mas isso não é simples para uma rede se acomodar. Então, eu concordo com o seu ponto de que é difícil para os países de desenvolvimento, às vezes, ter esse enforcement, mas eu acho que tem uma questão de ser característica do próprio país, de ter a educação descentralizada, que não é o mesmo na Angola, por exemplo, e depois essa questão de que exige um tempo de adaptação das redes, né? E um compromisso entre o governo federal e o subnacional para implementar a reforma. Perfeito, Luiz. Obrigado pelo ponto. Primeiro, assim, falar que o objetivo dessa reforma, né, como tu salientou aí, de certa forma, é que essa reforma que eu estou analisando aqui nunca teve como objetivo aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho. Tá? Sempre isso foi uma reforma educacional, em virtude da literatura, que diz que se a gente, parte da literatura, né, que se a gente antecipar o ingresso das crianças na escola, elas têm resultados educacionais melhores. Né? Então, o que eu estou analisando aqui é um efeito secundário, é um efeito, uma consequência dessa política, talvez uma consequência não esperada, talvez, né? E isso que a Luísa falou é muito interessante, Luísa, porque uma das continuações desse meu trabalho aqui é exatamente entender esses problemas da política pública, assim, por que a política pública, apesar de ser bem desenhada, apesar de ela ter boas intenções, às vezes ela não rola. Às vezes não acontece na prática, né? Porque o que a gente está vendo aqui é que o governo implementou a reforma, só que a coisa aconteceu meio aos trancos e barrancos, não é? E uma das consequências desse meu trabalho é exatamente isso, é entender por que às vezes isso ocorre e às vezes não, e essa questão da centralização das decisões e das medidas, a maneira como a gestão pública é organizada, é um dos pontos que eu tô observando também. Então, sim, obrigado por essa questão. Acho que isso é algo que entrou no radar daí dos meus interesses depois desse trabalho. Ô Diego, Lígia de novo. Talvez também para contribuir aí nesse seu estudo, um ponto interessante a partir do que Luísa falou, na implementação nos municípios, tem um outro item que dificulta, sobretudo, considerando lugares, por exemplo, como Nordeste, Norte, onde você tem boa parte da população na zona rural. Então, um dos agravantes, por exemplo, para você implementar, tem a questão com o transporte escolar, por exemplo, justamente levar a criança da zona rural para a escola. Então, isso impacta significativamente, inclusive, no processo não só de inclusão, mas também de manutenção da criança na escola, porque isso, na operação do município, isso é grande impacto. É perfeito. Eu tentei fazer isso, Lígia. Eu tentei pegar os dados das escolas, só que eu não consegui. Porque esse problema também não é só a preferência da família, né? É a disponibilidade da escola. Tem que ter a família interessada e tem que ter a escola ali presente. Se não houver esse casamento, as coisas não acontecem, né? Eu tentei pegar esses dados, mas eu não consegui informações sobre essa implementação. Mas isso é um problema que está subentendido aqui. Não é só a questão da família e da mãe, né? Às vezes não tem a escola ali. Como eu falei anteriormente, não é porque a reforma ela foi implementada que imediatamente todas as escolas passam a implementar o sistema. Às vezes uma escola pequena do interior, da área rural, ela não vai ter essa facilidade que a escola num centro urbano, num bairro rico, pública, vai ter, não é? Então isso aí também é uma questão que está subentendido aqui, né? Está presente, que eu não consegui dados a respeito. Mas isso passou também pela minha cabeça. Um último comentário, prometo que eu fecho. Desculpa. Sim? Pode falar. Alguém ia falar um último complemento e parou no meio. Não sei se foi a Márcia. Luiz. Não, era eu, mas aí a Márcia ia falar, eu ia deixar a Márcia falar e depois eu falo. Não, Luiz, fala você, senão perde o fio da meada. Não, tá. Eu ia dizer só que também essa questão é uma escolha da base de dados, né? Você está trabalhando com a PNAD, que não tem informações sobre as escolas e nem se os alunos estão... Bom, também porque a PNAD nessa época era amostral.
né? Sim. Mas os dados do censo escolar trariam dados sobre escolas públicas e privadas, mas aí é uma incompatibilidade de bases de dados para você fazer o seu estudo. E, Luiz, eu tenho no censo escolar que tu falou, né? Isso. Existem informações socioeconômicas sobre as famílias no censo escolar? Desculpa, eu não tenho muita experiência com o censo escolar. Existem informações socioeconômicas das escolas, das famílias, eu não tenho certeza, e a partir de 2007 que a gente começou a coletar informações no SAEB. Daí sim passou a ser censitário e a prova de aprendizagem dos alunos coleta informações socioeconômicas deles. Legal, legal. Obrigado. Eu queria perguntar uma coisa. Volta naquele último gráfico, esse slide. Primeiro o seguinte, a minha pergunta. Por que você não considerou o nível de análise município se as políticas são implantadas nos municípios? E a segunda pergunta é, por que você não considerou a possibilidade de comparar essa terceira barrinha cinza médio? Porque você vê aqui que na terceira barrinha cinza médio, novo sistema, onde a política foi implementada, tem uma diferença de acesso, onde a política foi implementada, onde a política não foi implementada. Então, o que está mostrando aqui para mim é que sim, o acesso das crianças aumentou. Então, seria nessa diferença que você faria a sua análise, onde o acesso aumentou, o que aconteceu com o ingresso das mães no mercado de trabalho. Não? Bom, começando pela primeira pergunta, a reforma ela foi implementada em nível estadual. A partir de 2000, ela sempre foi uma medida estadual. Mas a atribuição é do município, implementar ou não, entende? Isso é uma obrigação do município. O ensino fundamental é do município, não é do Estado. Ele é que implementa. Não, tudo bem, mas da mesma maneira que eu posso ver a capacidade dos governos municipais de implementarem essa reforma, eu poderia também pegar as escolas particulares e fazer um raciocínio semelhante. A questão é, a partir do momento em que o Estado determina que todas as escolas dos municípios do Estado vão ser implementadas, com que velocidade ou com que precisão as escolas de todo aquele Estado vão adotar o novo ensino fundamental. Porque os problemas que existem no nível estadual, Márcia, no meu entender, permanecem no nível municipal também. Eu posso fazer o mesmo argumento. Talvez não numa escala tão grande, mas ainda assim, nem todas as escolas do município elas são capazes de adotar o novo sistema fundamental a partir do momento em que o município determina. É verdade. Mas, assim, o fato do Estado publicar um papel, ele não pode mudar uma coisa que não é atribuição dele. Ele é uma diretriz, mas a atribuição de fazer é do município. Mas as escolas... Eu acho que o que a Márcia está querendo trazer é que, assim, existem escolas que são da rede municipal e escolas que são da rede estadual. Existe um movimento no Brasil de que as escolas da rede municipal, que os municípios, né, a rede municipal de educação cuide do ensino, da educação infantil e do ensino fundamental, e principalmente do Fundamental 1, né? Mas existem outros estados que cuidam, que também têm escolas de ensino fundamental 1. Então, quando o Conselho Estadual de Educação dá uma determinação de que o ensino tem que ser de 9 anos, isso vale para as escolas da rede estadual. As escolas da rede municipal vão se adequar, digamos assim, de maneira independente. Isso é muito importante para o seu estudo, Diego. Bom, tudo bem, eu vou prestar atenção nisso sim, voltar a essas questões. A impressão que eu tinha, agora vocês estão me alertando de outros pontos, é que as escolas do Estado
deveriam implementar a reforma a partir do momento que o Estado a implementasse, mesmo sendo competência dos municípios. É porque existe autonomia Exato. na oferta do ensino. Na Constituição. Ponto? A esse ponto. Tá bom, vou cuidar disso então. Vou prestar mais atenção nisso. Pode ser que a maneira como eu tenha visto o desenho da reforma tenha prejudicado aqui algumas questões do meu trabalho. Eu acho que no Rio Grande do Sul é muito comum, muitas escolas, se eu não me engano, são do Estado. E aí, talvez por isso que você pode também ter pensado nesse aspecto, mas varia muito de Estado para Estado a quantidade de escolas que é competência do município e competência do Estado. Ótimo. Não, vou cuidar isso. Só para complementar, contribuindo também, assim, por exemplo, aqui na Bahia, eu falo da Bahia, né? Aqui na Bahia, nos municípios, às vezes o Estado ele entra com uma contribuição, por exemplo, na estrutura da escola, na parte de contribuição de formação dos professores, mas a operacionalização e a forma como vai ser feita a implementação é decisão da prefeitura, do governo local. E aí a diretriz pode ser, digamos assim, encaminhada pelo Estado, mas quem vai tomar a tomada de decisão é do gestor local. Perfeito, obrigado, pessoal. Vou cuidar isso sim. Isso pode mudar muito o seu estudo. Pode. Não sei se... Vocês estão me escutando? Alô? Estamos. Opa. Não sei se mais alguém tem algo a acrescentar, mas eu acho que, na verdade, você poderia dividir o estudo em duas etapas. Eu acho que no momento em que você não encontrou as variáveis necessárias para fazer correto isolamento e avaliação adequada, eu acho que, na verdade, você pode dar um passo atrás e tentar buscar, através de regressão logística, quais são as variáveis que influenciam na difusão dessa política. Eu acho que, no primeiro momento, isso poderia ser mais importante. É você tentar identificar quais são as variáveis que influenciaram a maior quantidade ou a menor quantidade de escolas a nível municipal que implantaram o novo sistema. E isso vai exatamente ao encontro do que a Márcia, a Luísa e a Lígia estavam falando sobre a questão das competências. Desde o da primeira ilustração, quando tinha um mapa mostrando o nível estadual, sim, Rafael, eu entendi que o Penada fez até essa pesquisa para checar a representatividade, mas seria com base nos dados do censo escolar, para você tentar pensar em difusão de políticas. Então, assim, eu lembrei da quantidade de estudos que já existiam na área de difusão de políticas do Bolsa Escola, Bolsa Família, que eles conseguem enxergar variáveis como quem é que estava na prefeitura naquele momento. Era o partido que era do governo estadual ou o partido que também era do governo federal. Então, o PIB daquela região interfere em algumas ocasiões, se é um município que é majoritariamente urbano ou rural. Então, são todas considerações que, do meu ponto de vista, poderiam te ajudar primeiro a entender como foi esse movimento de difusão e incorporar mais rapidamente ou não esse novo sistema. E aí, através desses insights, você poderia trazer de volta, né, o seu ponto de vista sobre como essa política iria influenciar a questão do mercado de trabalho para as mulheres, e aí talvez conseguisse fazer uma interseção lá na frente. Mas diante desses obstáculos no primeiro momento, eu acho que esse seria o caminho mais viável. Muito bom, João. A gente tentou, eu cheguei a tentar fazer alguma coisa a respeito, eu não cheguei a pensar, porque agora a possibilidade de eu trabalhar no nível municipal abriu agora um leque de coisas que eu posso fazer, né? A possibilidade e a necessidade, né? Mas quando eu estava ainda pensando no nível estadual, uma coisa que me surgiu, João, foi tentar ver se havia uma correlação entre o partido do governador e a implementação da política, porque eu cheguei a cogitar a possibilidade de que essa política fosse específica de algum grupo político, alguma tendência política e tudo mais. E eu não encontrei essa correlação. Mas agora, abrindo os horizontes para a questão municipal, parece ser muito necessário aqui nesse meu trabalho, que vocês estão me alertando agora, isso é interessante mesmo, de tentar entender, né, quais foram os determinantes da implementação da política, né, e não tratar a política como uma questão
como uma martelada que foi simplesmente aleatoriamente implementada, né? Tentar entender os motivos que fizeram com que alguns lugares conseguissem fazer e outros não. Uhum. E outra coisa que quando a gente trabalha com comparação de grupos, Diego, a gente precisa mostrar que esses grupos são similares. E aí definir que variáveis que você usa para mostrar que os grupos são similares, o de tratamento de controle, entendeu? Isso no mundo do mundo do Estado, no nível do Estado, no mundo das políticas públicas e dos municípios, é uma coisa bem complexa, porque até na minha cabeça não entra assim, você dizer, nossa, esse grupo de município é similar a esse. Putz, eu não consigo. Para mim, nunca um grupo de município vai ser similar ao outro. É muito simplista esse raciocínio, sabe? Não, então, e nesse caso aqui eu estou mostrando que eles não são. É isso que eu estou querendo mostrar, que não é. Porque se fossem, seria mais simples o meu trabalho, né? Mas o que eu estou mostrando aqui é que essas complicações de viabilidade de escola, preferência das famílias e tudo mais, está complicando, está bagunçando o meu grupo de tratamento e de controle, né? Porque é complexo mesmo. E aí eu gosto da ideia do João, quando ele fala vamos usar correlações, porque são várias variáveis que vão estar influenciando. Então, para mim, talvez fosse mais um modelo de regressão múltipla, assim, de tentar entender o que está influenciando ou não, do que um desenho de impacto simples, né? Porque a nossa tendência é tentar simplificar o que é complexo. Mas a complexidade está lá. Eu ainda não mostrei as minhas regressões também, só para... vai. Não cheguei. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu estou olhando para o relógio aqui, pobre da Luísa aí, eu estou um pouco preocupado. Eu vou dar uma acelerada, pode ser, para chegar aos Pode. Bem, então, quando eu observei que os grupos de controle e tratamento são uma bagunça, porque dependem de razões observadas e não observadas, a opção que eu fiz de metodológica foi utilizar uma variável instrumental. Tá bom? Eu vou tentar pegar um instrumento que consiga, de certa forma, definir o momento em que a criança vai estar na escola. Porque é isso que eu quero saber. Eu quero entender por que a criança entra na escola com 6 anos, apesar da reforma, ou independentemente da reforma, e outras não. É isso que eu estou querendo entender, né? Então, o que eu vou fazer aqui, também está formalizado aqui, mas, resumidamente falando, eu vou fazer eu vou regredir, eu vou fazer uma regressão, né, em que a variável aqui dependente é a participação das mamães no mercado de trabalho, e aí eu considero 3 hipóteses. A primeira, se ela participa ou não no mercado de trabalho, isso significa ofertar pelo menos 1 hora semanal de trabalho, e se ela é uma trabalhadora em tempo integral ou em tempo parcial. E aí a divisão entre tempo parcial e integral se for tempo parcial, trabalha até 29 horas por semana, tempo integral, 30 ou mais horas por semana. Eu vou regredir essa variável como função da criança estar na escola ou não, independentemente se ela está num estado em que a reforma foi implementada ou não. Lembrando que eu tenho uma amostra só de mamães cuja criança mais nova tem 6 anos. E por outros controles, né, que aí são informações socioeconômicas da mãe, o nível educacional, eu controlo também por região, por nível de desemprego e assim por diante, por elementos que possam interferir ou não na participação dessa mamãe no mercado de trabalho, né? Só que essa variável de ingresso na escola, se a criança está na escola ou não, ela é endógena, não é? Ela não é a política ela não é perfeitamente implementada, não é um efeito exógeno sobre a amostra, e eu vou utilizar um instrumento que esteja correlacionado com esse ingresso ou não da criança na escola, mas que não esteja correlacionado com a minha variável de interesse, com a minha variável dependente, que é a participação da mamãe no mercado de trabalho. Então, o instrumento ele tem que estar correlacionado ao ingresso da criança na escola e não pode estar correlacionado com a participação da mãe no mercado de trabalho. Um instrumento que eu escolhi, é um instrumento bastante comum nesse tipo de literatura, é o mês de nascimento das crianças. Então, dependendo do mês em que a criança completa aniversário, ela tem maior ou menor probabilidade de estar na escola naquele respectivo ano.
Então, dependendo do mês em que ela faz aniversário, que ela completa 6 anos de vida, ela tem uma probabilidade maior ou menor. Então, por exemplo, o ensino fundamental no Brasil, né, perdão, as escolas no Brasil geralmente começam um ano letivo aqui entre janeiro e março, né? Se essa criança ela completou 6 anos, isso aqui é a distribuição da amostra, né? A criança que ela completou 6 anos, 60% das crianças que fazem aniversário em janeiro estavam na escola no momento em que a pesquisa foi feita, no ano em que a pesquisa foi feita. Porque ela completou 6 anos em janeiro aqui, logo em março ela está começando, ela entra na escolinha. Percebam que é bem clara a tendência aqui, né? Conforme a criança ela vai ficando mais nova, é isso? É, né? Conforme a criança vai ficando a criança é mais nova, ela nasce em junho, julho, agosto, setembro, etc. Essa probabilidade de estar na escola naquele ano diminui, porque ela tem um incentivo maior de ingressar no outro ano. Ela faz aniversário em dezembro, então ela entra na escola em março do ano seguinte. Então, dependendo do mês em que a criança nasce, ela vai ter uma probabilidade maior ou menor de estar na escola. Então, esse mês de nascimento aqui, que a gente pode discutir se é aleatório ou não, há quem diga que não, e com bons motivos, mas isso aqui está muito correlacionado ao ingresso ou não da criança na escola. E eu não tenho motivos nenhum para crer, e aí a gente entra naquela discussão sobre variável instrumental, né, na qualidade da variável instrumental, se isso está, eu não tenho motivos a crer que essa variável está correlacionada à participação da mãe dessa criança no mercado de trabalho. Então, esse é um instrumento que costuma ser o momento correto, o momento do nascimento da criança costuma ser utilizado como um bom instrumento, e eu me defendo com essa literatura, para determinar o momento que a criança vai estar na escola, sem que isso esteja correlacionado com a participação das mães no mercado de trabalho. Então, esse foi o instrumento que eu escolhi. O Diego, desculpa mais uma vez interromper, mas eu queria até trazer essa questão até para a Márcia, se for o caso, poder contribuir também, e a Luíse. Mas não sei se vocês concordam. Nessa leitura que você está fazendo, me parece mais fácil de lê-la dentro de capitais, dentro de regiões mais metropolitanas. Não sei se eu estou equivocada nessa minha primeira análise, porque, por exemplo, quando você fala essa questão que você está falando do mercado como mercado formal, né? Não sei se você vai conseguir, quando você abrir por município, se você vai conseguir chegar nisso nos lugares mais rurais, nessa mesma leitura, porque, inclusive, o próprio município não tem um nível de empregabilidade formal grande. Não é mercado formal, não. O que é que você está chamando de empregabilidade? Ofertar 1 hora de trabalho. Estar trabalhando é trabalhar no mínimo 1 hora por semana, independentemente se isso é no mercado formal ou informal. E esses dados vêm da onde? Essa curva aqui é a minha amostra. Não, os dados da empregabilidade vêm da onde? Da própria PNAD. A PNAD pergunta quantas horas por semana você trabalhou. Tá. Daí eu fiz a classificação. Aí, não trabalha, 0. Trabalha pelo menos 1 hora, trabalha. Até 29 horas, de 1 a 29, trabalho parcial por semana, 30 para cima, full time. Eu acho, Lígia, eu acho que não vai ter informação no nível rural. Acho que não. Me parece que vai ficar difícil trazer esse detalhe quando você abrir para município. Não, Uma pergunta que costuma me fazer é por que ao invés de uma tendência não há uma descontinuidade nessa curva aí que eu estou apresentando. Porque, afinal de contas, se existe uma regra, e existe, de fato, para vários estados, que diz a criança que faz aniversário até junho ingressa naquele ano, a partir de julho tem que esperar o ano que vem. E aí reforça a questão da compliance imperfeita, né? O fato de eu não ter uma descontinuidade, de eu ter embora a tendência exista e seja claro, mostra que existe essa flexibilidade, não é? A regra não é a mesma em todos os estados ou em municípios, né? Agora ampliando para essa discussão. E, provavelmente, apesar dessa regra, ainda há aí uma flexibilidade em torno dela, não é? Da mãe que insiste para antecipar, da mãe que quer adiar. A mãe, eu estou falando da família, né? Mas a tendência, ela é bem, pelo menos a minha, ela é bem clara, né? As crianças que nascem em janeiro têm uma probabilidade muito maior de estar na escola naquele ano
do que aquelas nascidas em dezembro. Diego, uma coisa que talvez fosse interessante, não sei se você chegou a fazer, foi um corte de renda, porque renda familiar. Porque acho que as decisões variam muito quando você está lidando com um município que está com um domicílio que tem baixa renda ou que tem média ou alta renda, no sentido de se eu vou matricular ou não a criança. E se eu estou trabalhando, se eu preciso trabalhar, uma série de questões. Eu não fiz um corte, mas eu controlo por salário por hora das mães. Na hora que eu faço depois a regressão final, uma das variáveis de controle é essa, né? Porque a gente tenta capturar com isso a produtividade da mãe. As mães de maior produtividade, elas têm um custo de oportunidade maior em não trabalhar. E então esse controle eu faço. Eu não cheguei a fazer um corte, mas eu tento controlar pela renda por hora de trabalho. Um corte eu não fiz, né? Esse é um outro ponto interessante também. Isso? Continua. Aqui algumas outras hipóteses que eu tenho que fazer, que é coisa de economista. Vamos imaginar que o mundo é assim, e pronto, acabou. Por exemplo, a gente acha que eu considerei aqui que a oferta de trabalho dos pais é sempre exógena e não depende da criança estar na escola ou não. Isso é uma hipótese muito comum nesse tipo de trabalho, quando o economista faz, mas é basicamente para a gente poder botar a presença do pai, o salário do pai como variável exógena no modelo, que daí a gente usa essa explicação e pronto. É importante dizer que nem sempre colocar a criança na escola mais cedo é melhor, porque isso implica custos para as famílias, é material escolar, é transporte, é a criança que às vezes era inclusive uma fonte de renda na família, porque ela, sei lá, vendia docinhos no sinal, e agora ela tem que estar na escola, então isso pode ser um problema. Então ter essa noção de que antecipar o ingresso da criança na escola não necessariamente é melhor. E as famílias também não vão antecipar esse ingresso das crianças na escola só para trabalhar mais. Isso também é uma questão que a gente tem que considerar, né? Mães que não trabalham também podem ter essa preferência de antecipar o ingresso da criança na escola, porque isso tem um efeito educacional sobre a criança, e isso pode ser importante para a decisão da mãe. Os pais, eles podem ter preferência por eles mesmos cuidarem o máximo possível de suas crianças. Não confio na escola, ou a escola não é boa, não sei o que, eu prefiro que o meu filho esteja aqui. Há uma literatura também que fala da importância da interação entre os pais e os filhos, né, para a educação das crianças. Então as famílias podem ter essa preferência. E também as mães podem colocar a criança na escola não para trabalhar mais, mas para ter mais lazer. É uma possibilidade também, né? Assim, eu quero botar a criança lá, mas eu não estou disposto a trabalhar, né? Então isso tem a ver um pouco com a interpretação dos resultados, né? E aqui estão os resultados, então, finalmente. Está resumida essa tabela aqui, né? Eu vou focar só na questão principal. Aqui está o efeito do instrumento, que é o mês do nascimento da criança. O instrumento funciona muito bem, ele tem um resultado esperado, ou seja, cada mês a mais que a criança... Cada mês que passa do nascimento da criança, por exemplo, a criança que nasce em fevereiro, ela tem uma probabilidade menor que a que nasce em janeiro, a de março menor que nasce em fevereiro e assim por diante, que era o resultado esperado. E aqui é o efeito do segundo estágio, né, da estimação, em que a gente vê um efeito positivo no caso da oferta de trabalho das mães, no caso das mães trabalharem full time, né, em tempo integral. Só que esse efeito aqui ele não é, do ponto de vista estatístico, significante, né? Então, quando a gente pega a amostra inteira, a gente não observa, não é estatística, o efeito é o esperado, mas o efeito não é, quando a gente faz um teste de hipótese, isso não sobrevive, né? Interessante aqui que para a mamãe trabalhar em tempo parcial, o efeito é negativo. Então, as mamães em tempo parcial, colocar a criança na escola tem um efeito contrário, mas esse efeito também não é estatístico não é significante do ponto de vista estatístico. Eu faço um exercício parecido, só que daí eu divido a amostra entre estados em que a reforma foi implementada e não foi. Os resultados estão aí, não há também essa presença da criança na escola não tem um efeito significativo do ponto de vista estatístico sobre a participação das mães no mercado de trabalho. Por ser menos interessante, eu vou passar. E aqui estão os resultados mais interessantes que eu encontrei. É quando eu divido a amostra
em mães que são mais educadas, que têm um ensino médio ou mais, e as mamães que são menos educadas, que têm um ensino, não chegaram ao ensino médio ou menos. E aqui os resultados se tornam mais interessantes, né? Particularmente aqui para as mamães menos educadas, não estou conseguindo ver porque agora vocês estão na minha frente, aqui as carinhas de vocês, está aqui. Está aqui o efeito, né? Que é um efeito em magnitude bastante elevado, ele é muito significativo do ponto de vista estatístico. O fato das crianças estarem na escola com 6 anos de idade aumenta a probabilidade das mamães menos educadas se tornarem trabalhadores em tempo integral em quase 11%. Aqui já são os efeitos marginais. Então, é um efeito bastante expressivo nesse exercício que eu fiz aqui. Ele é quase tão grande quanto o ensino superior, por exemplo, que é uma variável de controle que eu não estou apresentando, mas eu controlei isso também, né? Então, aqui eu encontrei esse efeito, e no caso das mamães solteiras e casadas, a mesma coisa. Um efeito semelhante, só que daí para as mamães solteiras, não é? As mamães solteiras que têm os seus filhos de 6 anos na escola, elas têm uma probabilidade de quase 13% maior de entrarem no mercado de trabalho, em ofertarem trabalho. Então, para os demais subgrupos de mamães, esses resultados não são estatísticos não são significantes do ponto de vista estatístico. Onde eu encontrei um efeito dessa reforma sobre a oferta de trabalho das mães aconteceu para as mamães menos educadas e para as mamães solteiras. E em ambos os casos o efeito é positivo, e em ambos os casos, em magnitude, o efeito é bastante elevado, é quase tão elevado quanto o ensino superior, por exemplo, né? Então, se eu tivesse que dar uma recomendação a partir desse meu trabalho aqui, é que há sim uma necessidade, algumas mamães elas sofrem com a falta de tempo para trabalhar, esse tipo de política parece ser importante, tem um efeito sobre a participação das mamães no mercado de trabalho, particularmente das mamães solteiras, que faz todo sentido, porque toda a carga do cuidado dos filhos recai somente sobre elas, nos casos das mamães solteiras, de forma geral, né? E das mamães menos educadas, que também parecem ter uma dificuldade maior de se tornar trabalhadoras em tempo integral, em virtude dessa falta de tempo que o cuidado com os filhos parece ter sobre elas, né? Também, para concluir, eu fiz uma questão, fiz sobre os salários também, para ver se há um efeito sobre a renda das mamães. Aí é um pouquinho mais sofisticado, porque eu tive que controlar também pela autoseleção das mães que trabalham, porque eu só posso observar salários das mamães que estão trabalhando, né? Então, eu tenho que trabalhar a questão do instrumento junto com uma correção de Heckman, que tem que fazer sobre a estimação da equação de salários, mas aí eu não encontrei efeitos estatisticamente significativos, né? O efeito ele é positivo, há um efeito positivo sobre o salário, mas eu não posso afirmar que isso de fato está ocorrendo, porque não sobrevive ao teste de hipótese. Então, aqui, para terminar, pessoal, a reforma foi implementada sobre compliance imperfeita, todos aqueles problemas que acabam atrapalhando o meu grupo de controle. Aí eu tive que usar um instrumento para fazer essa correção. A partir desse instrumento, eu observei um efeito positivo da reforma sobre as mamães solteiras e sobre as mamães menos educadas. Eu não observei efeitos nos salários, e eu reforço aqui a importância, daí por fim, da gente observar essas políticas educacionais com a preferência das famílias, não é? Ou seja, a educação também ela depende da forma como as famílias demandam educação. É isso, pessoal. Obrigado e desculpa, tive que acelerar aqui no fim para fazer tempo, né? É isso. Obrigada, Diego. A gente acabou fazendo muitas perguntas aí, acho que acabamos ocupando um pouquinho do tempo. Adorei. Me animou a retomar esse trabalho, estava engavetado, estava um tempo sem conseguir ver, para quer saber, dane-se esse negócio, não vou mexer com isso, blá, blá. Agora me animei, vou ver se eu retomo ele. Que bom. E várias sugestões aí para te ajudar a pensar também, né? Porque é realmente um tema muito amplo. E essa coisa da complexidade nos municípios e de realidades muito diferentes em cada um, né, falar o nível Brasil assim, é um desafio enorme. Então, enfim, é um desafio esse seu estudo aí, que ele é gigantesco, né? Se for parar para pensar. Bom, a gente está já com 1h15 de encontro.
e a gente tem previsto a Luíse para apresentar. E aí queria ver com vocês como é que vocês estão de tempo, o que vocês acham, porque também, se ela for apresentar, tipo, correndo, ou o pessoal for sair, a gente perde um pouco. E também ver com a Luíse o que ela acha, né? O que vocês acham, pessoal? A gente segue mais um pouco ou como fazemos? Bom, da minha eu parte, posso infelizmente vou ficar. ter que sair, mas também eu posso assistir depois. Tá falhando. É só por ficar. O João fala que tem que sair em 30 minutos. Luiz, e quanto tempo você prevê de apresentação? Só para a gente ter uma noção. Era 30 minutos, Olha, né? eu tinha previsto meia hora, exato. E acho que a gente podia... Acho que é o limite também de atenção que a gente consegue, né? Para não ficar muito longo. Bom, acho que... Bom, vamos seguir então com mais esses 30 minutos. E porque também, senão, enfim, né? Você já se preparou e tal. Só antes de você entrar, queria só falar de um assunto importante para o grupo, que é o seguinte... a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação está passando nesse momento pelo um processo de revisão das diretrizes de avaliação que existem na América Latina, que a RELAC fez, e trazendo isso por um âmbito Brasil, né, para chegar em padrões de avaliação brasileiros. E surgiu a possibilidade da gente, né, como grupo de jovens, influenciar aí nessa discussão, né, sermos ouvidos. E aí queria pedir para a Márcia nos dizer exatamente como é que está esse processo e chamar a atenção de vocês para essa oportunidade que a gente vai ter de participar né, de opinar nessas diretrizes e tal, com o nosso olhar de jovens avaliadores aí, novos como profissionais. Então, vou falar em um minuto para não tomar o tempo da Luíse. Esse processo começou com a ideia de que no Brasil existem práticas, contexto, cultura que permitia a gente elaborar nossas próprias diretrizes, né? Mas existia um trabalho da RELAC já feito, muito bom e tudo, então a gente resolveu fazer um processo de traduzir o documento e assim, melhorar um pouco a redação da tradução. Depois consultar 20 especialistas em avaliação do Brasil. Então, a gente está conseguindo ter a participação e envolvimento de muita gente boa, assim, que já está na estrada aí há muitos anos, de vários setores e tal. E depois nós vamos fazer conversas, diálogos sobre isso. Vamos fazer um survey também. A próxima coisa é o survey. E aí a gente considerou interessante fazer um diálogo com vocês, assim, um webinar que vocês todos, quem puder, quem quiser, possa ler o documento, a versão 2 do documento e comentar e a gente fazer uma discussão. Depois vai ter outras discussões com outros grupos, o GIF, a diretoria da rede, os conselheiros, e até a gente chegar numa versão final ali até, no máximo, fim do ano, acho que é outubro, parece. É isso. Então, já é um pré-convite para vocês. Ótimo. Obrigada, Márcia. E é isso, chamar a atenção de vocês para essa oportunidade que a gente vai ter aí de contribuir. E num formato, além de responder o survey, a gente fazer um Zoom como esse com o Rogério, que está especialista e está conduzindo esse processo, para a gente poder discutir e palpitar aí nessas diretrizes. Tá bom? Então, é isso aí de avisos paroquiais. E pode seguir, Luíse, por favor. Gente, a minha apresentação ela tem uma pegada diferente da do Diego. Do que eu tenho acompanhado no grupo, eu acho que a gente tem bastante gente que trabalha com avaliação quali. E aí eu tentei fazer um olhar um pouco mais introdutório para a avaliação.
tem alguns exemplos que eu vou dando que eu acho que ajuda a gente a pensar na estrutura de estudo de caso, mas ela tende a ter um pouco mais de conceitos que acho que talvez poderiam ajudar a gente, pelo menos, para quem está entrando nesse assunto ainda, a se familiarizar com a ideia. Então, só para dar uma pequena revisão, eu não sou economista, fiz relações internacionais, depois eu estudei análise de políticas públicas, trabalho com educação há uns 7 anos, não, acho que não tudo isso, uns 5 anos só. E minhas últimas experiências profissionais foram na área de avaliação de impacto, na Escola de Políticas Públicas aqui em Recife. Também trabalhei como consultora do Banco Mundial e atualmente sou gerente de pesquisa do JPAL, que é uma organização que trabalha com uma agenda bem forte de avaliações na área social, que sejam avaliações experimentais, né, o que a gente chama de randomização, etc. Então, estava pensando da gente falar rapidinho sobre os métodos quase experimentais, de focar mais parte nos métodos quase experimentais. Eu queria fazer uma pequena recapitulação. Algumas coisas que acho que a gente tem que ter uns conhecimentos de base, né, quando a gente está discutindo a avaliação de impacto. Porque avaliar, a gente já tem um pouco sobre isso, porque a gente está num grupo de avaliação. A diferença entre monitoramento e avaliação, que dependendo do público que a gente está falando, não é claro. Toda avaliação ela tem uma pergunta, né, que guia para a gente, ou pelo menos algumas perguntas. A gente não está avaliando sem foco, né? E eu tinha imaginado que o Diego fosse cobrir um pouco a parte da aleatorização, então eu também não tratei muito disso. Mas, no fundo, quando a gente olha, isso eu acho que o Diego falou bastante no começo, a avaliação de impacto ela tenta investigar uma causalidade, né? Então, tem que existir uma certa precedência temporal, ou seja, a intervenção que eu estou analisando ocorreu antes para eu poder olhar o efeito, né? Depois tem esse aspecto que a gente já discutiu um pouquinho de covariância. Então, se a análise que eu estou, se a variável que eu estou interessada, ela realmente influencia, né? Se ela tem pelo menos uma correlação com a variável de impacto, senão não adianta a gente olhar. Mas a gente tem que eliminar outras possibilidades, porque, por exemplo, a educação pode estar correlacionada com renda, mas existem várias coisas que influenciam a renda e não adianta você só dizer que essa relação é simples, né? Então, em termos de... Se a gente fosse pensar, pelo menos, a gente depois pode conversar, mas quando a gente fala de avaliação de impacto, tem uma referência grande, que é a aleatorização, que é a ideia dos experimentos. A gente conhece muito experimentos na área de saúde, então eu estou desenvolvendo uma vacina para o coronavírus, eu preciso testar num grupo, eu tenho que ter um grupo de tratamento e controle para saber se essa vacina funciona ou não, né? Só que na área social nem sempre isso é muito fácil. Os experimentos eles são mais simples de interpretar porque você tenta colocar um ambiente parecido entre o grupo tratamento e o grupo controle e você tenta garantir que o grupo tratamento e controle também sejam parecidos antes da intervenção. Como é que a gente faz isso, né? Quando a gente está desenhando uma avaliação de impacto, a gente tenta olhar as características desse grupo. Então, por isso a gente precisa de uma base de dados que tenha vários... a gente tem que considerar várias características que não só educação e emprego, por exemplo, eu vou precisar entender se esses grupos são parecidos em termos de renda, se eles são parecidos em termos de localização geográfica, dependendo do caso, né? E aí a gente tem condições de fazer essa análise, como a Márcia estava falando, se os grupos as médias desses grupos são parecidas. Agora, na hora de fazer um experimento, a gente tem algumas limitações, né? Questões éticas, então, por exemplo, será que faz sentido eu segurar um programa e falar que esse programa vai atender, né, só 10 pessoas e não todo mundo, ou falar que agora a gente só vai dar a vacina para o coronavírus, supondo que a gente tivesse todos os recursos possíveis para implementar a vacina do coronavírus para todo mundo ao mesmo tempo. Faria sentido a gente falar, não, a gente vai fazer só num grupo porque a gente quer testar, né? Isso do ponto de vista social, porque quando a gente trata de políticas sociais,
como que você vai falar com uma pessoa assim, então você vai ganhar a transferência de renda hoje, a outra pessoa não vai ganhar, né? Porque se as duas pessoas estão em situação super vulnerável, estão precisando muito desse dinheiro, vai influenciar na nutrição das crianças, esses tipos de debate, não é que existe um sim ou não, depende muito também do político que está ali, como é que você conversa com o político para implementar uma avaliação, né? Às vezes o programa já está sendo implementado. Então, a gente começou um programa que vai cobrir todo o estado de Pernambuco. Então, não tem muito como eu fazer uma letrização. Às vezes a gente tem dificuldades técnicas e podem ter desistências no meio do caminho. Enfim, e acho que quando isso acontece, a gente também tem a opção de tratar de métodos quase experimentais, que eles tendem a encontrar de maneira estatística esse grupo controle, que era o que o Diego estava falando. Então, se eu não consigo definir o grupo controle antes da política ser estabelecida para fazer um experimento, eu posso tentar olhar de maneira estatística como é que eu monto esse grupo controle. E aí, o que diferencia, então, os métodos que a gente usa para avaliação de impacto é basicamente o contrafactual, que é como eu monto o grupo controle, e a viabilidade dos dados que eu tenho. Então, eu queria, na verdade, trabalhar com vocês um pouquinho essa questão que está mais à esquerda, né? Como que é o contrafactual é montado em cada método e quais são os dados que eu preciso para utilizar esses métodos. Quando a gente fala de método experimental, é basicamente a aleatorização. Quando a gente lida com métodos quase experimentais, a gente tem algumas opções, diferenças em diferenças, pareamento, regressão descontínua. A gente pode usar o que o Diego usou, né, que é um instrumento. Existem outras opções de a gente tratar disso. E depois existem métodos que a gente chama de não experimentais, que não é bom a gente usar, mas é bom a gente ter como referência para saber a formação de outras. Porque quando a gente conversa principalmente com políticos, com gestores de política pública, a tendência é sempre fazer um desses, né? Você olhar o que aconteceu com esse grupo antes ou depois, ou eu vou olhar simplesmente a empregabilidade das pessoas que estão num programa e das que não estão num programa. Eu pensei da gente usar como exemplo o Pronatec, né? Ele oferece cursos de curta duração, 6 meses. Bom, tem várias modalidades, né? Mas um deles oferecia cursos de 6 meses para os beneficiários do programa Brasil Sem Miséria, na época. E os interessados, eles poderiam escolher se eles queriam um curso no Sistema S ou se eles queriam algum outro, dentro do Sistema S, quais cursos eles queriam fazer. Então, eu estou sem emprego, eu faço um curso e eu espero que com isso eu consiga aumentar as minhas chances de empregabilidade. Quando a gente olha dos métodos não experimentais, como é que a gente faria essa análise? Como uma opção seria o antes e depois, que é você pensar como os participantes mudam ao longo do tempo. Eu tenho o mesmo participante e eu vou olhar para ele antes e depois. Então, antes de fazer o programa, eu tinha 40% desse grupo, por exemplo, que estava empregado. E depois do programa, 70% conseguiu emprego. Você vai falar, nossa, que bom, né? O programa aumentou em 30 pontos percentuais a chance de conseguir um emprego, porque eu tenho aqui um grupo de 100 pessoas e antes eu tinha 40 que estavam empregadas, elas fizeram um curso, no final de 6 meses eu tenho 70 que estão empregadas. Mas isso te dá um viés, porque você está olhando para o mesmo grupo que aconteceu antes ou depois do programa. E a gente tem que pensar, será que o Pronatec ele foi o único fator que influenciou a taxa de emprego ao longo desses 6 meses de curso? Pode ser que durante o programa abriu uma empresa ali do lado e as pessoas tiveram mais oportunidade de emprego. Então, não foi o Pronatec. Eu vou falar que foi o Pronatec que aumentou, mas foi uma outra oferta de emprego que aconteceu ali perto. Então tá bom. Então, eu olho o que aconteceu com as pessoas que não estavam participando do programa. Né? Eu tenho a minha taxa de hoje, as pessoas terminaram o programa hoje em 2020, eu vou olhar que a taxa de quem fez o Pronatec, 70% deles está trabalhando, quem não fez o Pronatec, 60% está trabalhando. E aí você vai falar, bom, então
o programa aumenta em 10%, 10 pontos percentuais as chances de você conseguir um emprego. Também não é verdade, porque a gente não sabe se a única diferença que existe entre um grupo e o outro é o fato de ele ter sido beneficiário do Pronatec, né? Então, quais são os métodos estatísticos que a gente tem, né, para pensar? O primeiro que eu queria apresentar rapidamente é de diferenças em diferenças. O que ele faz é tentar combinar justamente essas duas coisas que a gente estava discutindo, né? Eu vejo um grupo que participou do programa e um grupo que não participou do programa e eu analiso ele em 2 momentos do tempo. Então, se o programa ocorreu em 2019, eu vou analisar a taxa de desemprego dessas pessoas 1 ano antes ou antes de entrar no programa e depois do programa. Então, a gente tenta, de uma maneira mais didática, colocar com esses colchetes, né? Eu olho primeiro o grupo que é tratamento, qual que é a taxa de empregabilidade antes e depois de participar do programa, mas aí eu desconto o possível aumento de emprego entre as pessoas que não participaram do programa. Uma coisa que é importante nesse caso é porque a gente precisa de base de dados que olhe o mesmo indivíduo em 2 momentos do tempo, e nem sempre isso é disponível, né? É o que a gente chama de dados em painel. Se a gente fosse olhar num desenho, então, não necessariamente os grupos eles precisam ser iguaizinhos, mas o que a gente considera é que a evolução dos grupos seria a mesma. Então, esses grupos, como as pessoas moram no mesmo estado, na mesma cidade, estão sujeitas às mesmas políticas e questões de empregabilidade, elas deveriam seguir o mesmo trend, né? Mas aí, por conta do programa, a gente percebe que as pessoas tiveram um aumento, né, no nível de empregabilidade. Então, essa seria uma forma da gente tentar montar esse grupo controle. Eu pego um grupo de indivíduos que não participou do programa e eu olho a diferença de empregabilidade deles antes e depois do programa e comparo isso com relação com os que participaram do programa. Tá, mas isso eu não tenho, né? Se eu não tenho dados em painel, uma outra opção que eu posso fazer é o pareamento. Então, supondo que eu tenho uma base de dados muito grande, que é super legal, eu consigo tentar encontrar nessa base de dados indivíduos que são muito parecidos com aqueles que participaram do Pronatec. E aí eu monto esse grupo controle, combinando, né, pareando um indivíduo que participou do Pronatec com um indivíduo que não participou. Que tipo de características que eu posso usar? Características como sexo, idade, renda, cor, domicílio. Dependendo da política, eu posso olhar nível educacional. Então, aqui é só um exemplo para a gente ter mais claro. Eu tenho lá um grupo de 4 indivíduos que fez o Pronatec, fez a matrícula, cada um tem a sua característica. E aí, se o Pronatec considera... eu posso montar um grupo parecido, então eu pego lá o grupo de indivíduos do cadastro único e vou selecionar quais são os indivíduos que são parecidos, né, com a minha amostra. E aí disso eu monto o meu grupo controle. Só que isso também exige, em termos de dados, exige uma coisa importante, que eu preciso de uma base de dados grande para poder selecionar o meu grupo controle mais parecido possível. Se eu tenho uma base de dados pequena, se eu tenho poucas variáveis para entender qual é a característica desse grupo, por exemplo, eu tenho uma base de dados com 500 pessoas, mas eu não sei o sexo. E aí, talvez eu estou falando de um programa, no caso do programa que o Diego estava falando, que tem um viés, né, da discussão que ele estava trazendo, muito grande para as mulheres. O fato da criança estar na escola influencia a entrada da mulher no mercado de trabalho. Mas se eu não consigo, na minha amostra, determinar o sexo das pessoas, isso influencia muito a maneira como eu vou montar esse grupo controle. Então,
além de outras hipóteses que a gente acaba precisando para essa amostra. Mas existe uma outra coisa que também é importante, que é, se eu tenho uma base de dados com 10 variáveis que eu acho que influenciam, que diferenciam um indivíduo do outro, será que essas 10 variáveis são suficientes para explicar, para dizer que esse indivíduo é igual ao outro ou não? A gente tem que tomar muito cuidado com os critérios que a gente usa para montar o grupo controle, porque pode ser que eu esqueça de uma característica que é super importante e aí o meu resultado vai ser enviesado. E aí um terceiro método que a gente também pode utilizar chama regressão descontínua. Ele é super interessante porque ele tenta olhar o que pode ter acontecido numa política para tornar um evento um pouco mais aleatório. Então, por exemplo, vamos supor que para você se matricular no Pronatec, você precisaria ter uma renda familiar de R$ 1.000 por mês. Você vai fazer a inscrição dos indivíduos. Então, uma pessoa que tem uma renda familiar de 1.050, ela não pode participar, porque está acima do critério. E a gente tem que considerar, então, será que uma pessoa que ganha que tem uma renda familiar de R$ 1.000 por mês, ela é muito diferente do que uma pessoa que tem uma renda de 1.050? A hipótese desse método é que não, é de que a diferença é tão pequena que as características delas são muito parecidas. Então, o argumento desse método é que a gente pode considerar ali perto da linha de corte como se fosse algo aleatório, porque a diferença entre uma pessoa que ganha 999 e uma pessoa que ganha 1.010 é muito pequena. E aí eu tenho o meu grupo controle a partir desses indivíduos que ganham um pouquinho a mais do que a nota de corte, né? Só que para isso acontecer, algumas outras condições a gente precisaria ter algumas hipóteses, né? Ou algumas características da política, melhor dizendo. O critério para a escolha dos beneficiários precisa ser claro. Todo mundo precisa saber que o critério para você participar é R$ 1.000. Você precisa utilizar uma variável que é contínua, que é o caso aqui da renda, né? Eu tenho uma renda de 999, eu tenho uma renda de R$ 1.000, tenho uma renda de R$ 1.002. Porque isso permite que você faça o corte, não dá para você usar uma característica que você dá um pulo, né? Uma pessoa que ou tem ensino... se a gente fosse olhar uma pessoa que mora a pessoa precisa ter o fundamental completo ou o fundamental incompleto. Você tem uma diferença grande ali, porque não ter o fundamental completo pode representar que a pessoa estudou 2 anos ou 5 anos. Então, são características que mudam muito a amostra. E, claro, a gente também tem a hipótese de que nada mais influencia os critérios que só a linha de corte, né? A gente não tem, por exemplo, influência política, que vai dizer quem que vai participar do programa ou não, etc. Agora, é interessante que quando a gente coloca essas condições, a gente também muda o comportamento dos indivíduos, então precisa tomar cuidado sobre isso. Esse é um gráfico de um outro estudo que mostra o seguinte: se a gente tem uma renda, fala assim, olha, então, a partir de tanto, você participa do programa, o que eles notaram é que houve uma diferença muito grande. Se a pessoa declara que ela tem uma renda, se a renda é de R$ 1.000 e eu tenho que declarar, se eu ganho 1.050, eu não vou declarar que eu ganho 1.050, eu vou declarar que eu ganho R$ 1.000, justamente para eu poder participar do programa. Então, uma das coisas que a gente costuma fazer para esse método é justamente essa distribuição nesse caso, né, da renda das pessoas pelo critério de corte, para ver se não tem algum tipo de comportamento diferente do que a gente está imaginando. E aí o que acontece? Então a gente tem a nota de corte, quem ganha menos de 50 pode se inscrever para o programa, quem ganha mais não se inscreve. A gente, no final, quando o programa termina, a gente pode olhar o impacto identificando, então, as pessoas que
que receberam o programa, se ela aumentou, por exemplo, né, a chance de empregabilidade dela ou não. O interessante desse método é que ele tem assim uma parte visual que é bonita assim de você mostrar. E uma coisa também que tem acontecido bastante na parte de regressão é você usar não só critérios, por exemplo, financeiros ou do programa, mas também descontinuidades geográficas. Então, uma avaliação que eu acabei acompanhando olhava assim, bom, a gente tem um critério que é de redistribuição dos recursos no Ceará, que é diferente do que em vários outros lugares do Brasil, porque eles olham o desempenho do aluno na educação, entre outras variáveis. Então, se um município melhora os seus resultados educacionais, ele recebe um percentual maior de ICMS. Isso é uma legislação que vale para todo o estado do Ceará. Mas aí eu posso argumentar que uma cidade pequenininha no interior, né, na fronteira do Ceará com Pernambuco, ela tem características muito parecidas com uma cidade pequenininha, né, só que está no estado de Pernambuco. E aí eu posso montar a minha avaliação de impacto olhando essa descontinuidade geográfica. Eu olho todos os municípios da borda do Ceará com os municípios da borda do outro estado, tento fazer, posso até fazer algum pareamento para ver se esses municípios têm características parecidas, mas basicamente eu estou assumindo que existe uma descontinuidade geográfica, então o pertencimento de um estado ou de outro, e que no Ceará vale uma regra de ICMS, no outro vale outra regra. E aí eu vou olhar, por exemplo, se essa regra do Ceará influencia o resultado educacional dos municípios. Será que melhorou a educação do Ceará porque existe essa regra do ICMS ou não? Um outro programa também que é muito comum acontecer esse tipo de regressão são programas de agricultura, ou quando você está lidando com questões geográficas, né, que é mais fácil de você identificar. Então, por exemplo, você está num país, você vai fazer um programa que é de apoio ao agricultor, para que ele use sementes que talvez use um pouco mais de fertilizante para aumentar a produtividade dele, etc. Uma das coisas que influenciam muito o resultado de uma produção é a parte de irrigação. Então, eu pego um rio, acompanho ali o segmento desse rio, e aí eu vou fazer uma foto de um pedaço específico do rio. Vou dizer assim, olha, um terreno que está na margem direita do rio, ele é muito parecido com um terreno que está na margem esquerda do rio. E aí eu posso fazer uma análise dessa forma. Eu faço o programa de acompanhamento ao agricultor somente para os agricultores que têm terreno do lado esquerdo. E aí eu uso os terrenos do lado direito como o meu grupo controle. Também é uma forma, existem outras hipóteses que estão atreladas a isso. Então, na hora da gente decidir esses métodos, a gente tem que olhar primeiro quais são os dados que a gente tem disponíveis. Se a gente tem dados em painel, pode ser uma opção fazer diferenças em diferenças. Se eu não tenho, eu posso fazer um pareamento ou uma regressão descontínua. Quando a gente tem que olhar depois como que o programa foi implementado, se existe uma nota de corte, um critério claro para participar do programa, eu posso usar a regressão descontínua. Se não existe, eu posso fazer por pareamento, né? E existe uma opção que é muito frequente acontecer, que é você associar o diferenças em diferenças com o pareamento. Porque daí eu estou querendo garantir que eu tenho um grupo estatisticamente muito parecido e, além disso, eu estou olhando esse grupo em 2 momentos do tempo. Aqui eu tinha pensado em apresentar assim, coisas que a gente pode pensar, né, quando a gente estiver diante de um programa que a gente acha bacana e fala, puxa, será que dá para fazer uma avaliação? O que eu tenho que olhar, né? Então, assim, eu sempre costumo olhar o objetivo do programa, público-alvo, quais são os beneficiários, o escopo do programa, para a gente ter muito claro, se o programa está em ação e onde que ele é implementado, qual o critério de seleção dos beneficiários, qual a ordem de grandeza do público-alvo e dos beneficiários. Então, se eu estou tratando de um programa que é para 2 escolas,
ou que vai ter 20 alunos, será que eu consigo, do ponto de vista estatístico, dizer muita coisa de impacto? É muito difícil, né? Quanto maior a sua amostra, melhor, melhor o poder e a possibilidade de você trabalhar do ponto de vista estatístico com ela. Depois a gente pergunta qual que é o objetivo daquele governo ou daquela organização para ter uma avaliação de impacto, porque não pode ser só a ideia, eu acho que esse impacto é interessante, às vezes a gente está trabalhando com outras pessoas e precisa entender o que elas querem avaliar, e aí os dados que são disponíveis. E aí, em termos de análise de viabilidade, quando eu estou trabalhando com outros programas, como que eu costumo fazer, né? Faço uma pequena apresentação do programa, tento dar uma olhada na literatura para ver se aquilo que eu estou tentando investigar já foi investigado em outros locais. Eu faço uma análise dos dados que existem e do ambiente institucional para fazer aquela avaliação. Não adianta começar uma avaliação de impacto quando é o último ano de governo do prefeito. A probabilidade de eu não conseguir depois, porque se aquele programa está muito atrelado ao mandato do prefeito, pode ser que o próximo prefeito não queira fazer a avaliação. Então, não faz sentido eu fazer esse tipo de... começar esse trabalho. Apresento um pouco da estratégia de avaliação e dou alguma recomendação para o governo, se a gente pode fazer essa avaliação ou não. E em termos de passo a passo, eu acho que primeiro é você identificar se é viável. Tem muitas ONGs ou muitos governos que chegam falando assim, eu quero avaliar, mas aí quando você começa a olhar o programa, você vê que não é. Então, você, enquanto avaliador, tem que pensar se aquilo é viável ou não. Essa descrição da intervenção. Um outro passo importante é a teoria da mudança. Toda vez que eu vou avaliar um programa, é importante a gente pensar quais são os mecanismos, né? Então, em que medida eu mudar a regra do ICMS vai influenciar o resultado educacional das escolas? Eu preciso ter clareza dessa cadeia para depois ajudar a minha análise. Defino a metodologia, defino quais são os grupos de tratamento e controle, faço a coleta de dados, que pode ser dados primários ou dados secundários. Exige sempre uma questão de articulação com o governo ou com a instituição que possui os dados. Se é uma coleta primária, tem que pensar na questão de organização dos questionários, da coleta. Aí depois tem todo um trabalho de limpeza de dados, da análise de robustez, quando a gente está tratando de métodos estatísticos, você precisa provar, de certa forma, que aquilo que você está fazendo é robusto. E depois a interpretação dos resultados à luz da literatura, né? Então, a gente já encontrou em outros lugares que funciona, que não funciona, e qual é a nossa conclusão ou recomendação para esse programa, se ele vai continuar, o que a gente aprende dessa avaliação. Deixei aqui alguns recursos, 2 deles estão mais em inglês, o último é um curso bem bacana que foi feito com a ENAP, que está em português, que é muito bom. E é isso, gente. Desculpa correr. Obrigada, Luíse. Você foi bem rápida. Desculpa, gente, ter que te fazer correr, né? Você tinha se preparado aí com antecedência. A gente tem perguntas? Só. Márcia, tu ia falar? Levantou a mão ou foi impressão minha? Não, eu tinha levantado, mas eu tinha baixado já. Eu tenho uma pergunta, Luíse. Pelo que você falou, você teve experiência, né, com o Pronatec. Luíse? Não, com o Pronatec especificamente não. Eu usei mais como exemplo. Ah, tá. Não, eu tenho experiência mais com a questão do ICMS. Ah, tá. Pelo outro caminho. Eu fui professora do Pronatec e digo que realmente foi um programa, você pegou um programa que é complexo para avaliar, porque ele tem muitas variáveis. E uma das coisas que eu acho que é o principal desafio que você trouxe aí, que eu acho que para ele, eu fico pensando, né? Na época eu não estava nem ligada à área de avaliação, então agora que eu estou refletindo sobre o meu fazer na época como docente, né? Eu tinha, por exemplo, alunos que vinham de várias entradas, que era do CAPES, do CRAS, do Cine, né? Que é o sistema de emprego, né? De capitalização de emprego do Estado. Tinha gente do sistema prisional. Então, eram vários públicos dentro da sala de aula, né?
E esse desafio mesmo de você trazer depois a política pública para essas pessoas, na hora que você vai, eu fico imaginando agora, né, se analisar a política pública e os resultados dela, tem que ter essas outras variáveis para além das variáveis de censo, né? Digamos assim, mais básicas. Porque, por exemplo, uma pessoa partindo do conhecimento da educação, que envolve cognitivo, social e afetivo, e você avaliar, por exemplo, uma pessoa que tem problemas mentais, déficit cognitivo, e uma pessoa que tem já uma formação com empregabilidade, né, que ela está temporariamente desempregada, é muito diferente você ver o impacto da política pública nesses 3 perfis, né, digamos assim, que eu estou colocando. Então, acho que trazer esses cruzamentos das metodologias, diferenças, com pareamento e tal, ela vai dando mais segurança na hora de fazer a análise, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que essa heterogeneidade, concordo que ela existe, mas eu acho ela difícil de medir, né? Algumas coisas a gente consegue. Então, a gente poderia talvez olhar a formação que a pessoa tem, se ela fez outros cursos de qualificação profissional ou não, mas questões mais de ordem psicológica ou dificuldades psicológicas são difíceis de você colocar numa variável, né? Então, eu concordo que, assim, o Pronatec, ele acaba, quando é um curso de 6 meses, ele tem um grupo muito heterogêneo, mas nem sempre a gente consegue captar todas as diferenças entre os grupos, né? Então, para esse tipo de coisa, eu acho que nessas horas é muito legal a gente pensar na questão do experimento, né? Daí você pega um grupo e você assume que realmente você faz uma leitorização e é mais simples de você analisar, né? E o Pronatec poderia ter tido um componente desses. Acho que uma outra coisa que influencia muito é o contexto de trabalho, né? Então, você... Não é que só um curso de 6 meses vai garantir que a pessoa tenha maior empregabilidade. Você poderia pensar, por exemplo, em como que o programa articula com empregadores ou se os cursos que são oferecidos têm a ver com as indústrias que tem naquela região. Muitos cursos do Pronatec foram na área de serviços e não estavam muito ligados com os cursos da indústria. Então, fazer só um curso de gestão vai me dar empregabilidade ou fazer um curso que fosse numa área química, sendo que tem uma empresa química do lado, né? Acho que esse tipo de articulação também faltou um pouco no programa, na hora de você ofertar os cursos. Então, queria só colocar uma coisa importantíssima, que é uma análise do desenho do programa, como complemento a simplesmente olhar como a variável se desenvolveu ou não e a comparação entre os grupos, né? Porque eu vivi uma situação exatamente dessa. A gente estava fazendo uma visita em Santana do Matos, que era uma cidadezinha bem pequenininha no Rio Grande do Norte, e lá eles estavam fazendo o curso de almoxarife no Pronatec. E eu perguntei para a secretária, mas quantos que conseguiram se empregar? Ela, 1. Eu, aonde? Ela, no almoxarifado do Exército. Eu falei, e os outros? Quando tiver indústria aqui, eles vão ter emprego. Então, era preciso ter um pensamento estratégico de articulação com outros setores e tudo, e o Pronatec não tinha, era tipo uma coisa cega, assim, vamos fazer aquilo. Então, tem coisas, eu acho que de ordem qualitativa, que precisam fazer parte das análises sempre, né? Sim, e acho que daí, assim, a importância de você, por exemplo, ter uma boa teoria da mudança, né? Porque, então, para o Pronatec causar gerar o impacto que a gente está esperando, um dos fatores é que os cursos estão alinhados com as necessidades ou a demanda, né, na região. Se eu não consigo mensurar isso, ou se esse link não foi garantido, então isso influencia o impacto. Daí não é que o programa em si não tem impacto, né? Assim, eu não vou conseguir nem mensurar, porque tem uma falha ali. Só para complementar também, abriram uma porta, eu acho. Fui eu, desculpa, vou botar.
Não, eu acho também que eu acho que é um pouco complementar ao que vocês estão dizendo. Quando a gente está na análise quantitativa, né, a gente fica com aquela necessidade enorme de controlar por absolutamente todos os fatores e procurar variáveis de todos os fatores, de tudo, de tudo, de tudo. E a gente acaba não conseguindo, né, ter essas informações, assim. Daí eu acho que às vezes a gente tem que, ao invés da gente coletar dados sobre tudo e tentar controlar por tudo, a gente pode utilizar o ferramental estatístico para fazer com que esse tudo que a gente não consiga controlar, de certa forma, não interfira na nossa avaliação, né? Então, por exemplo, foi trazido aí de questões, às vezes variáveis psicológicas ou variáveis, no caso do trabalho que eu apresentei, que não consegue observar, né? Não tem informação sobre a escola, não tem informação sobre isso, não sei o quê. A gente começa uma busca incansável atrás de dados. Eu acho que às vezes vale a pena a gente pensar assim, não, mas como é que eu posso metodologicamente abordar essa questão de forma que as variáveis que eu não consigo observar não interfiram no meu trabalho, não interfiram no meu resultado, né? Então, por exemplo, a questão da aleatorização, que foi tratada aí, eu acho que a Luísa chegou a falar, eu acho que isso é a grande vantagem da aleatorização, é que a gente não precisa observar tudo, né? Que a aleatorização, ela resolve aquilo que a gente não consegue eventualmente observar, né? Então, acho que às vezes pode ser que a gente também seja importante a gente pensar em formas, instrumentos que nós temos, ferramentais que a gente tem para superar as dificuldades de variáveis que a gente não enxerga, né? O desenho o tempo que a gente gasta para desenhar a avaliação é importante, né? A estratégia, não é só a estratégia metodológica, mas assim, qual é o recorte que eu vou fazer, que tipo qual é a minha variável de impacto e por que eu quero olhar para isso, né? No seu caso, por exemplo, você pegou um programa que é de educação e está olhando para empregabilidade. Então, tem questões que são relevantes, tem outras questões que você pode prescindir de algumas variáveis, porque o seu Y, né, a sua variável de impacto se refere à empregabilidade da mulher. Diferente se a gente fosse olhar isso para o aprendizado do aluno, por exemplo, né? Então, isso também ajuda a pensar em qual que é a pergunta. E também, desculpa, não sei se mais alguém gostaria de falar, quando tu falou, Luísa, sobre o pareamento, né? Tu comentou que é importante que haja uma quantidade grande de variáveis e de observações para que o pareamento possa ser feito com qualidade, né? Eu ia comentar na hora, achei melhor não interromper, que às vezes acontece da gente fazer, assim, surge aquela tentação de, no momento de fazer o pareamento, incluir absolutamente todas as variáveis que a gente tem no banco de dados, né? Porque a gente fica, puxa, será que isso aqui é importante, não sei o quê, e vai colocando variável ali, colocando, e até querendo parear tudo, né? E, assim, embora a falta de dados seja um problema para o pareamento, isso tu tratou, acho, muito bem na tua apresentação ali, às vezes também o excesso de dados, o excesso de variáveis para parear também pode ser um problema, né? É importante concentrar o pareamento ali nas variáveis que interferem na participação dos indivíduos no programa, né? Porque já fiz um trabalho com pareamento. Senão você não forma um grupo, não sobra. Exato. A gente fica com aquela tentação, assim, não, isso é relevante, isso é relevante. Uma vez eu fiz um trabalho com pareamento que eu parei com isso e alguém teve que Diego, calma, porque está querendo parear tudo e não é assim, tem que escolher as variáveis que realmente interferem. Existem muitas variáveis que não têm relevância para o pareamento, né? Porque não interferem na participação do indivíduo no programa, né? Mas com aquele medo de deixar alguma coisa de fora, a gente começa a encher de variável ali, né? Que tem um pouco a ver com a discussão que a gente está tendo agora, de não ter a pretensão de controlar todos os fatores, né? Exato. Eu estou agora envolvida numa avaliação que é um experimento, que é interessante o desenho, porque a maneira como foi feito, a gente fez a aleatorização a nível de escola por pares. Então, para cada escola que a gente sorteou, tinha um par que é parecido com ela, e aí isso dá para a gente uma certa tranquilidade, porque eu não posso... eu tento trabalhar com características mais próximas e não assim, dentro de uma rede eu vou pensar só, né, dentro dessa rede. A gente está olhando para vários estados e trabalhando com duplinhas. Então, isso também é interessante, porque daí eu olho depois a análise a nível do aluno, que é um poder maior do que se eu estivesse olhando só o número de escolas.
Legal, acho que é isso. Alguém mais alguma pergunta? A gente já está bem estourado no tempo. Eu queria fazer só uma recomendação. Vocês sabem que a Gelocal teve vários eventos, aí 37 eventos, né? E teve eventos falando sobre avaliação de impacto e tal, e vejo que é o interesse de vocês nisso. Eu recomendo muito que vocês assistam o webinário da Plan, que discutiu o que é impacto e as diversas maneiras de avaliar impacto, inclusive não experimentais. E é bem legal, assim, abre a cabeça da gente, sabe? Então, tá na rede o vídeo, tá bom? Parabéns pelo evento aí de hoje. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês, especialmente o Diego e a Luísa, que se dispuseram a apresentar para a gente. Acho que é muito interessante e fica, né, a questão do desafio que é fazer um desenho de avaliação. E o desenho influencia completamente na qualidade das informações, na credibilidade das informações que a gente vai trazer para avaliação, consequentemente na qualidade da avaliação. Então, é realmente algo que a gente precisa explorar mais e aprender mais e ficar seguros em relação a isso, porque vai fazer toda a diferença aí na nossa carreira. Infelizmente, a gente está com o tempo estourado e daria aí muito mais discussão sobre isso. Eu acho que, inclusive, é um tema que a gente pode voltar a falar, talvez até trazer exemplos de especialistas de desenhos diferentes. E é isso. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um encontro por mês. Então, daqui a um mês a gente se reúne novamente e procura um tema de interesse de todos. E vamos tentar ser mais certinhos com o tempo, para não ficar muito longo e o pessoal já saindo e com fome. Então é isso. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Tchau, prazer. Obrigado, a gente segue se comunicando Parabéns, lá pelo grupo. Diego e Luísa. Tchau, gente. Beijo. Obrigado. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.